A reputação do duque a aterrorizava, mas na noite de núpcias ele sussurrou: "Esperei por você." Helena Carroll vivia em um lar onde a fé e a obediência eram as maiores virtudes. Seus dias eram cheios de bordados, orações e a quietude dos livros. Aos 20 anos, ela era uma moça simples de coração puro, que sonhava com um casamento tranquilo, talvez com um vizinho bom e gentil, e uma vida sem grandes sobressaltos. Mas havia uma sombra em seu peito, um medo que ela não conseguia explicar. A ideia de intimidade, de um toque mais próximo, a fazia estremecer. Era um segredo que guardava para si, uma parte dela que se encolhia diante do desconhecido do corpo e do desejo. Então, a paz de sua casa se quebrou. Seu pai, um homem que sempre pareceu forte e inabalável, estava arruinado. Dívidas pesadas, terras perdidas, a família à beira da vergonha. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés, e para salvá-los de uma desgraça ainda maior, de um destino que seu pai sequer ousava pronunciar, veio a notícia. Ela se casaria. Não com um vizinho gentil, mas com Conrad Valley, o Duque de Cornwall. O nome dele era um trovão em meio ao silêncio. As histórias sobre o Duque eram muitas, todas assustadoras. Diziam que ele era um homem de excessos, de segredos, que seu castelo escondia coisas que a boa sociedade jamais aprovaria. Murmuravam sobre perversões e festas que duravam a noite toda. Helena sentiu um frio na espinha. Era como ser entregue a um lobo em pele de homem. O medo virou terror. Helena se via como um cordeiro indo para o matadouro. Enquanto suas criadas arrumavam suas poucas roupas em malas de viagem, cada dobra de tecido parecia um pedaço de sua liberdade que se ia. As histórias sobre Cornwall e seu senhor se repetiam em sua mente, mais vivas a cada sussurro das mulheres que a ajudavam, com seus olhos arregalados. Elas falavam de um castelo onde as portas estavam sempre trancadas, onde a névoa parecia esconder segredos ainda mais sombrios. E para completar o tormento, chegavam cartas do reverendo Elias Moore, seu conselheiro espiritual. Com palavras que pareciam piedosas, ele reforçava seus medos, avisando-a sobre os perigos da alma e do corpo, sobre o pecado que morava em lugares como Cornwall, lembrando-a de se manter pura. Cada palavra era uma faca, cravando mais fundo o pavor em seu coração. A viagem começou, longa e cheia de uma tensão pesada. A carruagem balançava, levando Helena para um destino incerto. Ela olhava pela janela, vendo a paisagem mudar, as cidades e vilarejos dando lugar a campos abertos, depois a uma estrada estreita que subia entre penhascos. A neblina começou a surgir, densa e fria, envolvendo tudo em um véu cinzento. E então, lá estava ele, o castelo de Cornwall. Não era uma casa, mas uma fortaleza. Pedras escuras, janelas que pareciam olhos vazios, torres que se perdiam na neblina. Parecia uma parte da montanha, imponente e sombrio. A imponência do lugar não trazia segurança, mas sim a certeza de que ali ela estaria presa. O terror que sentia dentro de si se refletia na imagem do castelo, uma prisão de pedra e mistério. Ela engoliu em seco, sentindo o coração bater forte, um tambor de pânico em seu peito. Seu novo lar era uma sombra, e ela, a noiva, sentia-se engolida por ela antes mesmo de pisar na porta. A carruagem, enfim, parou com um solavanco suave. A porta pesada se abriu e Helena pôde ver as escadarias largas do castelo de Cornwall, envoltas na neblina que parecia morar ali. O ar estava frio. Ela desceu, com as pernas um pouco fracas, e seus olhos encontraram um salão enorme. Era um lugar grandioso, com tetos muito altos e pedras escuras, mas o que mais a assustou foi o silêncio. Não havia o burburinho de uma casa cheia, apenas um eco distante dos próprios passos. Poucos criados estavam à vista, todos quietos e com rostos sérios, observando-a com uma curiosidade que a fez querer se encolher. E então ele apareceu, alto, de ombros largos, com roupas escuras que o faziam parecer ainda maior. Conrad Valley, o Duque de Cornwall. Seus olhos eram de um tom escuro,
e ele a olhava de um jeito que Helena não sabia descrever. Não era um olhar bravo, nem acolhedor. Era apenas intenso. Ela sentiu um calafrio, uma mistura estranha de medo e uma atração que ela não queria sentir. Ele não disse nada, apenas a observou. E Helena sentiu que não dava para saber o que ele pensava. Sua presença enchia o lugar, forte e misteriosa, e ela se sentiu pequena e exposta sob aquele olhar. As servas a levaram para um quarto grande, com paredes escuras e uma lareira acesa que mal conseguia espantar o frio. O cheiro de madeira queimada se misturava ao de flores secas. Ali, elas a prepararam para a noite de núpcias. Cada peça de roupa que vestiam nela, o tecido pesado do vestido de seda, o véu fino que cobria seu rosto, parecia um peso em seu peito. Helena sentia um pânico crescente. As histórias terríveis que ouvira sobre o Duque, sobre os segredos de Thornwall, rodopiavam em sua cabeça. Ela imaginava o pior, seu corpo se encolhendo só de pensar no que viria. Mas, junto ao medo, havia uma pontada de culpa. Uma curiosidade proibida. Um pequeno fio de imaginação que se atrevia a perguntar como seria ser tocada, guiada, desejada por um homem tão temido. Ela se repreendia por isso, fechando os olhos com força, tentando afastar tais pensamentos pecaminosos. O tempo se arrastou. Quando o relógio do corredor bateu as horas, ela soube que era chegada a hora. A porta se abriu de novo, e ali estava ele. Conrad. Ele entrou, e o clique suave da porta se fechando atrás dele ecoou alto no quarto, selando o silêncio da noite e a solidão deles. Helena prendeu a respiração. Ele não veio direto para a cama, como ela esperava, com o coração batendo forte. Em vez disso, ele deu alguns passos para a frente e depois parou, afastado perto da lareira, virando-se para olhá-la. A luz fraca do fogo dançava em seu rosto, mas seus olhos continuavam um mistério. Foi então que ele falou, e a voz dele, grave e baixa, fez um arrepio percorrer a espinha de Helena, da cabeça aos pés. "Eu esperei por você", ele sussurrou, e cada palavra pesou no ar. "Vou esperar mais, se precisar." Ele a olhou. Não era um olhar de luxúria, de exigência. Era mais profundo, mais intenso. Parecia que ele via algo dentro dela que ninguém mais via. Não havia raiva, nem pressa. Apenas uma paciência que a desarmou completamente. Helena sentiu o coração parar e depois voltar a bater, confuso. As histórias horríveis, o medo paralisante, tudo começou a se misturar em sua mente com a surpresa daquelas palavras inesperadas. O poder que ela pensava estar todo nas mãos dele parecia, de repente, ter sido gentilmente colocado nas dela. A manhã seguinte chegou, trazendo consigo um sol tímido que mal conseguia aquecer os corredores de pedra de Thornwall. Helena acordou confusa, o corpo ainda pesado de uma noite de sono agitado, mas a mente bem desperta. As palavras de Conrad. "Eu esperei por você. Vou esperar mais, se precisar." Ecoavam em sua cabeça, tão inesperadas que pareciam um sonho. Não houve exigências, não houve terror, apenas uma promessa de paciência que a deixou completamente desarmada. Ela se sentia como uma flor que, em vez de ser arrancada, foi deixada em seu lugar, mas agora com a água mexida ao redor de suas raízes. Levantou-se devagar, vestindo um robe simples. Aquele quarto, que antes parecia uma prisão, agora tinha uma estranha quietude. Ela abriu a porta e começou a andar, explorando o castelo. Os rumores falavam de caos e desordem, mas o que Helena encontrou foi uma disciplina quase militar. Os corredores estavam limpos, os móveis polidos, e os poucos criados que via moviam-se com uma eficiência silenciosa. Não havia o burburinho alegre de uma casa cheia, mas também não havia o abandono que ela imaginava. Era um lugar grandioso, sim, mas também um lugar de ordem. Os criados a observavam de longe, com olhares curiosos, mas sempre respeitosos. Em seus olhos, Helena via não o medo, mas uma lealdade profunda ao Duque. Aquilo a intrigava. Como um homem tão temido podia inspirar tal devoção? Mais tarde foi guiada ao salão de desjejum. Era um cômodo enorme, com uma grande mesa de madeira escura. Conrad já estava lá,
sentado à cabeceira, tomando chá. Sua presença enchia o espaço, mas ele parecia pequeno perto da imensidão do lugar. Helena sentiu o coração acelerar. Ele levantou os olhos quando ela entrou e o olhar dele, tão intenso quanto na noite anterior, pousou nela, sem pressa. Não havia um sorriso nem um aceno, apenas a observação, profunda e silenciosa, que a fez sentir cada nervo de seu corpo. Ele a convidou a sentar com um gesto discreto da mão. A comida estava posta na mesa. Pães frescos, frutas, queijos. Tudo simples, mas farto. A tensão entre eles era quase palpável, como um ar denso. Conrad não falou muito. Apenas fez perguntas curtas sobre como ela havia dormido, se precisava de algo. Sua voz era baixa, calma, e cada palavra parecia medida. Ele mantinha uma distância respeitosa, sem se aproximar, sem tocá-la, mas a energia que vinha dele era inegável. Helena tentou comer, mas seu apetite havia sumido. Ela o observava, tentando decifrar o homem à sua frente. As histórias o pintavam como um monstro, um devorador de almas. Mas os gestos dele, a maneira como ele a tratava, a paciência em seus olhos, nada disso combinava com os rumores. Havia uma dicotomia estranha entre a fama e a realidade, e Helena se sentia perdida no meio. Ela se pegou imaginando. Como seria se ele não fosse o duque temido? Se ele fosse apenas um homem, e ela apenas uma mulher? Como seria se aquele olhar intenso não fosse de um predador, mas de alguém que realmente a visse, que a quisesse? A ideia a assustou. Seu corpo, por um momento, pareceu responder a essa fantasia. Um calor subindo por suas veias, uma curiosidade proibida. Era um desejo que ela não compreendia, uma traição aos ensinamentos de sua vida inteira. Ela sentiu um peso no peito, uma culpa amarga. Como podia ela, Lady Helena Carroll, tão bem criada, tão devota, sentir sequer um vislumbre de curiosidade por um homem como ele? Como podia seu corpo reagir a um olhar, a uma voz quando sua mente gritava para ela ter medo? Seu medo de intimidade tão arraigado agora se misturava a essa culpa por sentir algo novo, algo que a fazia questionar sua própria pureza. Ela engoliu em seco, olhando para o prato, tentando esconder a tempestade que se formava dentro dela. O duque, silencioso à sua frente, parecia observar tudo, mesmo sem dizer uma palavra. Os dias se seguiram, e Helena se viu em uma dança lenta e cuidadosa, um balé de olhares e silêncios com o duque. Não havia exigências, apenas pequenos gestos gentis que de tão inesperados a desarmavam. Conrad abria as portas para ela com uma leve inclinação da cabeça, esperava que ela se sentasse antes de tomar seu lugar à mesa, e quando desciam as grandes escadarias de pedra, ele oferecia o braço. O toque dele era leve, mas firme, e Helena sentia um calor estranho se espalhar, onde os dedos dele roçavam seu cotovelo, um tremor proibido que a fazia prender a respiração. Ela o encontrava na grande biblioteca do castelo, um lugar que para ela era um refúgio. Ele não falava muito, mas seus olhos escuros a estudavam quando ela lia. Um dia ele se aproximou, a voz baixa e calma, e lhe ofereceu um livro que, segundo ele, ela poderia gostar. Era sobre flores raras e Helena sentiu uma pontada de surpresa. Como ele sabia de seu amor por jardins? As conversas entre eles eram sobre as coisas mais simples. Os jardins de Thornwall, os cavalos nos estábulos, as colheitas da propriedade. Helena começou a ver um lado dele que os boatos nunca contavam. Ele era disciplinado, atento aos detalhes, e tinha uma preocupação genuína com as pessoas que viviam em suas terras. Não era o monstro que a sociedade pintava, mas um homem de força e controle, que inspirava respeito, não só medo. Ela sentia uma atração estranha por essa calma autoridade que a deixava sem jeito, e sua respiração falhava mais vezes quando ele estava perto. Helena sentia o peso do olhar dele sobre si, mesmo quando ele não estava olhando diretamente. Era uma observação silenciosa, constante, que a fazia se sentir vista de uma forma que nunca antes havia experimentado. Ela percebia a paciência dele, a maneira como ele nunca a apressava, nunca a pressionava. Era como se ele estivesse esperando por algo, mas sem pressa. Essa calma a confundia.
As histórias terríveis sobre ele brigavam com a realidade de seus dias em Thornwall. Ela tentava decifrar o que se passava na mente dele, mas os olhos escuros de Conrad eram um mistério. Ela tinha a impressão de que ele guardava algo, que havia mais por trás de sua postura controlada, e isso só aumentava a curiosidade que ela sentia. A culpa a apertava, mas a curiosidade dela crescia, mesmo que ela não quisesse. Certa tarde, enquanto explorava o castelo, Helena se viu em um corredor mais escuro, um lugar que ela não se lembrava de ter visto antes. A luz das janelas de vidro colorido mal chegava ali, deixando tudo em penumbra. No fim do corredor havia uma porta pesada, de madeira escura e entalhada com desenhos que ela não conseguia identificar. Era diferente das outras portas do castelo, mais antiga, mais secreta. Um cheiro doce e diferente parecia vir de trás dela, algo como incenso misturado com flores exóticas. Helena sentiu um arrepio. Ali, ela se lembrou dos sussurros, das histórias sobre as alas mais antigas de Thornwall, onde os prazeres proibidos eram ditos acontecer. Seu coração bateu mais rápido, um tambor de medo, e, para sua vergonha, de uma poderosa e quase pecaminosa vontade de saber o que havia ali. Sua mão, como se tivesse vida própria, se esticou para a maçaneta fria. Mas antes que pudesse tocar, ela puxou a mão de volta depressa, sentindo a culpa lavar seu rosto. Não, ela não podia. Não devia. Thornwall era um lugar de mistérios, e alguns deles talvez fosse melhor deixar escondidos. Mas a imagem da porta e o cheiro doce ficaram gravados em sua mente, alimentando sua curiosidade culpada. Naquela noite, o castelo de Thornwall recebeu alguns convidados. Não era uma grande festa, mas um jantar menor com vizinhos próximos e algumas famílias importantes da região. Helena vestiu um de seus melhores vestidos, um tecido simples de cor suave, mas sentia como se estivesse usando uma armadura. O salão de jantar, que costumava ser tão silencioso, agora estava cheio de vozes e risadas educadas, mas para ela, parecia que cada olhar e cada sussurro eram direcionados a ela e ao duque. Ela foi apresentada às pessoas, e cada aperto de mão, cada sorriso formal, parecia esconder uma pergunta não dita. Os olhos das senhoras passavam de Helena para Conrad e de Conrad para Helena, cheios de uma curiosidade que a fazia querer se encolher. Ela ouvia fragmentos de conversas, frases soltas sobre a nova duquesa, sobre o duque de Thornwall e sua fama. A reputação de Conrad era como uma nuvem escura que pairava sobre a mesa, e Helena sentia o peso dela sobre seus ombros, uma pressão social que a oprimia. Ela tentava sorrir, ser educada, mas sentia-se um pássaro enjaulado, observada por todos. Helena observou Conrad enquanto ele conversava com alguns dos homens mais velhos. Ele era diferente com eles. Sua voz, que com ela era baixa e calma, agora tinha um tom mais firme, quase frio. Ele não sorria, e seus olhos escuros não revelavam nada. Ele ouvia com atenção, respondia com poucas palavras, mas cada uma delas era certeira, inteligente. Os outros homens pareciam respeitá-lo, mesmo que alguns o olhassem com um certo receio. Helena percebeu que ele controlava a conversa sem precisar levantar a voz, apenas com sua presença. Não havia ali o homem paciente que esperava por ela no quarto, nem o que lhe oferecia livros na biblioteca. Ali ele era o duque de Thornwall, o homem temido pelos rumores, e essa visão gelou o sangue dela. Ela viu um vislumbre do poder que ele exercia, da mente afiada por trás da máscara de monstro que a sociedade havia criado. Isso a confundiu ainda mais, misturando o medo antigo com uma estranha admiração por sua força. O jantar estava quase no fim, quando uma comoção suave se espalhou pelo salão. A porta se abriu, e um homem alto e magro, com roupas escuras e um ar severo, entrou. Era o reverendo Elias Moore. Helena sentiu um frio no estômago. Ele não era esperado. O reverendo, com um sorriso que não chegava aos olhos, veio direto para ela. «Minha querida Lady Helena», disse ele, a voz um pouco mais alta do que o necessário, «vim verificar seu bem-estar. Orai, temia pelo seu coração nesta casa». As palavras do reverendo, embora ditas com preocupação, soaram como um aviso. Ele segurou a mão de Helena por um segundo a mais do que o necessário,
apertando-a de um jeito que parecia querer passar uma mensagem secreta. Helena sentiu um arrepio. Ele a olhava com uma intensidade que a fez lembrar de todos os seus conselhos, de todos os seus avisos sobre os perigos de Thornwall e a alma do Duque. Ele estava ali para reforçar seus medos, para lembrá-la de que ela estava em um lugar de tentações e pecados. Não há nada a temer, reverendo, Conrad falou de repente, sua voz grave cortando o ar como uma lâmina. Ele estava parado perto deles, seus olhos escuros fixos no reverendo. A presença de Conrad era imponente, e o reverendo Moore pareceu encolher um pouco, mas seu sorriso permaneceu. Tenho certeza de que o Duque zela por sua esposa como convém, o reverendo respondeu, mas havia um tom de desafio em suas palavras. Ele virou-se para Helena novamente, baixando um pouco a voz. Lembre-se de sua pureza, minha filha, e dos perigos que espreitam onde a luz não pode chegar. Helena sentiu um nó na garganta. As palavras do reverendo, cheias de medo e culpa, reacenderam a faísca de terror que ela vinha tentando apagar. Mas, ao mesmo tempo, ela olhou para Conrad. Ele não havia respondido às insinuações do reverendo. Apenas o observava com uma calma perigosa, como um predador que avalia sua presa. A mistura de sentimentos era avassaladora. O reverendo queria mantê-la sob seu controle, alimentando seus medos mais antigos. Mas a presença silenciosa de Conrad, a força contida em seus olhos, parecia oferecer uma outra visão, uma outra escolha, mesmo que ela ainda não soubesse qual era. Ela estava presa entre dois mundos, dois homens, e sentia seu coração em pedaços. A neblina lá fora parecia espelhar a confusão dentro de Helena. As palavras do reverendo Moore, ditas com tanta convicção, haviam despertado lembranças antigas, medos que ela pensava ter guardado num canto escuro do coração. Ela se viu de volta à sua casa de infância, à sala de orações, onde a luz do sol entrava pelas janelas simples, iluminando o pó no ar. Sua mãe, uma mulher de fé inabalável, sempre lhe ensinara sobre a pureza, sobre como o corpo era um templo e a intimidade, algo sagrado, a ser guardado apenas para um amor abençoado e sem mácula. O pecado, dizia ela, espreitava em cada canto, pronto para corromper a alma. Helena sempre foi uma menina obediente, tentando ser digna de tais ensinamentos. Mas houve um tempo, anos atrás, quando ela tinha apenas 17 anos, em que seu coração jovem se abriu para um rapaz, filho de um vizinho. Ele parecia gentil, falava de flores e de poemas, e seus olhos pareciam brilhar só para ela. Helena, na sua inocência, acreditou. Contou a ele seus pequenos sonhos, seus medos mais bobos, até mesmo a vergonha que sentia em relação ao próprio corpo, a ideia de ser tocada. Ele parecia ouvi-la com carinho, mas então, em uma festa no vilarejo, ela o ouviu rir. Ele estava com seus amigos imitando-a, contando a todos seus medos e suas fraquezas, fazendo piada de sua pureza e de sua falta de jeito. Helena sentiu o rosto queimar de vergonha. Seu coração se quebrou naquele dia, e não foi apenas a dor da traição. Foi a dor de ter se exposto, de ter confiado, de ter se sentido vulnerável e, por isso, ridícula. Desde então, ela havia fechado aquela parte de si, erguendo muros altos contra a intimidade e a confiança. Aquele episódio, pequeno e quase esquecido, era a raiz profunda de seu medo, um aviso constante de que se abrir era igual a ser machucada. No dia seguinte, ao jantar, o reverendo Moore a chamou para uma conversa particular na pequena capela de Thornwall, um lugar frio e úmido, onde a luz entrava por uma única janela alta. Sua voz era suave, quase um sussurro, mas cada palavra era uma pedra pesada em seu peito. Minha querida Helena, ele começou, seu coração é puro, mas este lugar é cheio de sombras. O Duque, ele é um homem de muitas tentações. Seus caminhos não são os de Deus. Ele se aproximou um pouco, e Helena sentiu o cheiro forte de incenso misturado com o cheiro de mofo. Você deve se proteger, minha filha. Guardar sua alma das influências dele. Não se deixe levar pelos prazeres que ele possa oferecer, pois são ilusões, armadilhas do demônio. A pureza é sua maior força.
Não a perca por um homem que vive nas sombras. Os olhos do reverendo eram intensos, e ele segurou a mão dela, apertando-a de um jeito que não era de carinho, mas de controle. Confie em mim, minha querida. Conte-me seus medos, suas dúvidas. Eu a ajudarei a resistir. Não deixe que este lugar corrompa o que há de bom em você. As palavras dele soavam verdadeiras, piedosas, mas Helena sentiu um calafrio. Ele falava de proteção, mas parecia querer mais. Queria que ela se afastasse de Conrad, que se entregasse ao medo. Ele queria o controle dela, de sua mente e de sua alma. Helena saiu da capela com a cabeça a mil. As palavras do reverendo Moore ecoavam em seus ouvidos, misturadas com as lembranças amargas do passado. Ele havia reforçado cada um de seus medos, cada uma de suas culpas. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela lutava. Ela pensava em Conrad, na paciência dele, na maneira como ele a olhava, sem julgamento, sem pressão. Naquele toque leve em seu cotovelo que enviava um arrepio estranho por sua pele. Na voz grave que sussurrou, "Eu esperei por você." Era errado. Ela sabia que era errado. Sua educação, sua fé, tudo gritava para ela ter medo, para se afastar. Mas por que então seu corpo reagia? Por que, quando ele estava perto, sua respiração falhava? Por que, mesmo com o reverendo lhe lembrando do pecado, ela sentia uma atração inexplicável por aquele homem de olhos escuros e presença imponente? Era uma curiosidade que a queimava por dentro, uma vontade de saber o que aconteceria se ela não tivesse medo, se ela se deixasse levar. Ela se sentia culpada por sentir isso, por questionar sua própria pureza. A luta dentro dela era dolorosa, como se duas partes de si estivessem em guerra. Seu coração batia forte, dividido entre o terror do que deveria ser e o desejo proibido do que poderia ser. O reverendo queria que ela vivesse no medo, mas Conrad, com sua quietude e sua espera, parecia abrir uma porta para algo novo, algo que a assustava e a fascinava ao mesmo tempo. Ela não sabia o que fazer, para onde ir. Estava perdida em uma tempestade de sentimentos, e a cada dia, a cada olhar de Conrad, a cada palavra do reverendo, a luta se tornava mais intensa, mais esmagadora. Conrad estava em seu escritório, as mãos apertando um copo de conhaque, os olhos fixos nas chamas que dançavam na lareira. Helena. A imagem dela, confusa e dividida, martelava em sua mente. Ele sabia que o reverendo Moore estava envenenando os pensamentos dela, e a raiva queimava em seu peito. Mas como poderia ele contar a verdade? Como explicar que tudo o que fez foi por ela, se isso significava destruir a imagem que ela tinha de si mesma? Ele se lembrou de um dia, anos atrás, quando o sol estava alto e o mundo parecia mais simples. Ele estava a cavalo passando perto da propriedade dos Carroll. Não era para visitá-los, mas para observar. Havia boatos sobre as dívidas do pai dela, e Conrad, já um homem de negócios astuto, estava atento aos movimentos da região. Foi então que a viu. Helena. Não a mulher tímida e recatada de agora, mas uma menina de 16 anos com os cabelos soltos, correndo no jardim como um raio de sol. Ela ria enquanto tentava alcançar uma borboleta, suas mãos pequenas e delicadas. Sua inocência era tão pura, tão intocada, que atingiu algo em Conrad que ele não sabia que existia. Ele parou o cavalo, escondido nas árvores, apenas observando aquele espetáculo de alegria. Ele sentiu um calor estranho no peito, uma vontade súbita de proteger aquela visão, aquela alegria. Pouco tempo depois, os boatos se tornaram mais sérios. O pai de Helena estava à beira da ruína. E pior, Conrad soube que, para salvar o que restava, o pai dela planejava casá-la com um conde. Um homem velho, conhecido por sua crueldade e por tratar suas esposas como simples objetos. A notícia caiu sobre Conrad como um raio. A imagem da menina no jardim, rindo, se misturou com a ideia daquele conde, e ele sentiu um pavor gelado. Não, ele não podia permitir. Aquela pureza, aquele espírito, não podia ser quebrado por um homem daquele tipo. Foi naquele momento que Conrad fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele a protegeria, custe o que custasse. Seu coração, que muitos diziam ser feito de pedra, já estava marcado pela visão dela, e um desejo de protegê-la
que ia muito além da simples ajuda, tomou conta dele. De forma anônima, usando seus contatos e seu dinheiro, Conrad comprou todas as dívidas do pai de Helena. Ele fez isso com cuidado, para que ninguém soubesse que era ele, o Duque de Cornwall, por trás daquele ato. Não queria que o pai dela se sentisse humilhado, nem que Helena soubesse que seu destino havia sido comprado. Ele só queria que ela ficasse segura, longe daquele conde, longe de qualquer ameaça que pudesse apagar o brilho que ele vira em seus olhos. Ele queria que ela pudesse esperar, sem saber que ele a estava esperando também. Mas essa promessa silenciosa, esse segredo de proteção, era agora seu maior tormento. Conrad olhou para o fogo, os músculos do maxilar tensos. Como ele poderia contar tudo a ela agora? Como dizer que ele a observava, que a protegia de longe, que a desejava desde que ela era quase uma criança, sem que ela o visse como um monstro? Ele sabia a fama que tinha, os boatos sobre Cornwall, sobre suas perversões, sobre seu temperamento. Ele tinha medo. Medo de que, ao revelar a verdade, a inocência que ele tanto admirava em Helena se transformasse em terror, ou pior, em nojo. Ele temia que ela o visse não como o protetor, mas como o manipulador, o homem que a havia comprado e a aprisionado. Ele temia ser para ela exatamente aquilo que todos diziam: um homem corrompido demais para amar de uma forma aceitável, um homem que destruiria a pureza que ele havia jurado guardar. E o pensamento de ver o brilho nos olhos dela se apagar por causa dele era um peso que ele não sabia se podia suportar. O reverendo Elias Moore não demorou a agir. Poucos dias depois de sua visita, as histórias sobre Cornwall ganharam um tom ainda mais sombrio. Não eram mais os sussurros vagos sobre festas e excessos. Agora, o boato tinha um nome, uma data, um arrepio. Helena ouviu primeiro das criadas, mulheres de rosto pálido que falavam em voz baixa enquanto arrumavam a lareira. Depois, do jardineiro, um homem velho que não conseguia esconder o medo em seus olhos. A história falava de um evento acontecido muitos anos antes, na ala mais antiga do castelo, onde, segundo o reverendo, práticas pecaminosas e rituais estranhos haviam sido realizados, deixando uma mancha escura na terra e na alma de quem as presenciou. Ele dizia que almas haviam sido perdidas e que o próprio duque havia liderado tais abominações. Helena sentiu um frio gélido percorrer sua espinha. Aquele boato era mais do que uma fofoca. Era uma ameaça. O reverendo queria aterrorizá-la. Queria que ela corresse para ele, buscando refúgio em suas palavras piedosas. As imagens que o boato pintava eram terríveis, e seu coração se apertava com a ideia de que o homem que dormia no quarto ao lado pudesse ser capaz de tais atos. Ela tentava afastar os pensamentos, mas eles se agarravam à sua mente como eras. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela hesitou. Ela observava Conrad. Sua rotina era de uma precisão quase entediante. Ele se levantava cedo, cuidava dos negócios da propriedade, lia na biblioteca, sempre com uma calma e uma disciplina que contradiziam os rumores de loucura e desordem. A cada dia, ele a tratava com uma constância e um respeito que nada tinham a ver com o monstro que o reverendo pintava. Ele nunca forçava sua presença, mas seus olhos escuros a seguiam, um olhar que parecia ver além de suas defesas, que a fazia sentir-se estranhamente segura, apesar de todo o medo. Como um homem com tamanha paciência e autocontrole poderia ter participado de rituais pecaminosos? Essa dicotomia a perturbava. Ela queria acreditar nas palavras do reverendo. Queria que o mundo fosse simples, dividido entre o bem e o mal. Mas Conrad, com sua presença complexa, estava borrando as linhas. Helena se pegou observando-o durante o jantar, enquanto ele falava com o mordomo sobre os estoques de vinho. Sua voz era firme, seus gestos eram controlados. Não havia a sombra de um demônio ali, apenas a autoridade de um duque. E ainda assim a história do reverendo martelava em sua mente. Ela sentia a confusão se aprofundar, uma luta silenciosa entre o que lhe diziam para acreditar e o que seus próprios olhos e sentimentos começavam a perceber. Era como se a névoa de Cornwall não estivesse apenas lá fora,
mas também dentro de sua cabeça, tornando difícil ver a verdade. Conrad percebeu a mudança em Helena, o leve tremor em suas mãos quando tomava o chá, o olhar distante em seus olhos, a maneira como ela evitava cruzar o olhar com o dele por mais de um segundo. Ele sabia que o reverendo Moore estava trabalhando, plantando sementes de medo e desconfiança. Uma raiva fria começou a ferver dentro dele. O reverendo estava minando tudo o que ele havia construído com tanto cuidado, a paciência com que ele tentava ganhar a confiança dela. Ele queria gritar a verdade. Queria desmascarar o reverendo. Contar a Helena sobre sua promessa, sobre o porquê de ter comprado as dívidas do pai dela, sobre o que realmente acontecia em Thornwall. Mas a cada vez que a palavra verdade surgia em sua mente, ela era acompanhada pelo medo de que Helena o visse como um manipulador, um homem que a havia comprado e a aprisionado. A reputação dela, sua inocência, tudo o que ele havia se esforçado para proteger, estaria em risco. Se ele revelasse o quanto a desejava desde a adolescência, a pureza que ele tanto admirava nela poderia se transformar em terror ou nojo. Conrad cerrou o maxilar, os nós dos dedos brancos enquanto apertava o copo. A impotência o corroía. Ele não podia agir, não podia falar. Tinha que suportar a dor de vê-la se afastar, de vê-la com medo, de vê-la dividida, enquanto o reverendo Moore tecia sua rede de mentiras ao redor dela. Seus olhos escuros se fixaram em Helena, que estava sentada à mesa, o rosto pensativo. Ele podia ver a tempestade em seus olhos, a luta interna, e tudo o que ele podia fazer era esperar e observar e tentar, com gestos pequenos e silenciosos, mostrar a ela que não era o monstro que os outros diziam. Era um peso enorme, um segredo que o sufocava, mas ele o suportaria, por ela. O ar úmido de Thornwall parecia ainda mais pesado naquela manhã. Conrad havia convidado Helena para um passeio a cavalo pelos arredores do castelo. Ela, que nunca se sentira à vontade sobre um animal tão grande, hesitou, mas a recusa parecia uma afronta. Vestiu o pesado traje de montaria, sentindo-se desajeitada, e seguiu o duque até os estábulos. Ele já a esperava montado em um cavalo escuro e imponente, que parecia uma extensão dele mesmo. Seu olhar avaliou-a por um segundo, e Helena sentiu um tremor percorrer seu corpo. Ele a ajudou a montar em sua própria égua, uma criatura mais dócil, mas ainda assim alta demais para seu conforto. A mão de Conrad em sua cintura para erguê-la era firme, e o calor de seu toque atravessou o tecido, deixando um rastro elétrico na pele de Helena. Ela prendeu a respiração, sentindo a proximidade de seu corpo forte por um instante a mais do que o necessário. O cheiro dele, de couro, de cavalo e algo amadeirado e limpo, encheu suas narinas, atordoando-a. Quando ele a soltou, Helena sentiu a falta daquele calor, um pensamento que a fez se repreender de imediato. Eles cavalgaram por um tempo, o silêncio quebrado apenas pelo som dos cascos no chão macio. Helena tentava se concentrar, mas o medo de cair a acompanhava a cada passo. O caminho os levou por uma trilha estreita na floresta, onde as árvores fechavam o céu. De repente, um coelho assustado cruzou o caminho, e a égua de Helena se assustou. Ela sentiu o animal empinar, seu corpo sendo jogado para um lado. Um grito escapou de seus lábios, antes que ela pudesse controlá-lo. Em um piscar de olhos, antes que pudesse sequer pensar em cair, Conrad estava ao seu lado. Ele segurou as rédeas de sua égua com uma mão, enquanto a outra se esticava e a envolvia pela cintura, puxando-a com força contra seu próprio corpo. Helena sentiu o impacto, seu peito pressionado contra as costas duras dele, o cheiro de Conrad agora dominando tudo. O cavalo dele parou e ele a segurou com tanta firmeza que ela se sentiu completamente segura, apesar da situação. A respiração dela estava suspensa e ela podia sentir o batimento forte do coração dele contra suas costas. "Calma, Helena", ele murmurou, a voz grave e baixa, perto de seu ouvido. "Está tudo bem." Eu a segurei. A voz dele era como um bálsamo, mas também como um fogo. Ela sentiu um arrepio forte que não era de medo. Era de uma sensação estranha e poderosa que a fazia querer se encolher e, ao mesmo tempo, se aninhar mais perto.
O corpo dele era pura força, protetor, e as lendas sobre o Duque temido começaram a desmoronar em sua mente, substituídas pela realidade de seus braços fortes ao seu redor. Conrad a ajudou a descer do cavalo, suas mãos ainda em sua cintura, guiando-a até o chão. Ele verificou se ela estava bem, seus olhos escuros varrendo o corpo dela em busca de algum machucado. Helena sentiu o calor de seu olhar e uma nova onda de vergonha e, ao mesmo tempo, de uma atração proibida a invadiu. Ele não a soltou imediatamente, suas mãos permanecendo em sua cintura por um instante a mais. A proximidade era desconfortável, mas ao mesmo tempo estranhamente viciante. "Você está ferida?" ele perguntou, a voz ainda baixa, a intensidade de seu olhar a fazendo sentir-se completamente exposta. Ela balançou a cabeça, sentindo o rosto corar. "Não. Não, Duque. Apenas assustada." Ele tirou as mãos dela, e Helena sentiu um vazio onde antes havia calor. Mas ele não se afastou completamente. Pegou a rédea da égua dela e a guiou de volta pelo caminho, caminhando ao lado dela. Ele era um líder capaz, resoluto, mas também cuidadoso e gentil. As lendas de um monstro, de um homem frio e cruel, pareciam tão distantes agora. Ela havia visto o protetor, o homem que agia sem pensar para mantê-la segura. Helena sentia o corpo reagir a cada passo dele ao seu lado, a cada vislumbre de seu perfil forte. Uma confusão se instalava em seu peito. Como podia o homem que a sociedade pintava como o próprio mal ser também aquele que a segurava com tanta segurança, que a olhava com tal cuidado? A culpa por sentir aquela atração, aquele calor estranho, misturava-se a uma crescente e perigosa confiança nele. Ela se questionava em seu silêncio se o mal realmente existia nele, ou se era apenas uma invenção de sua própria mente amedrontada e das histórias maldosas dos outros. A linha entre o que ela devia temer e o que ela começava a desejar se tornava cada vez mais fina, quase imperceptível. E em seu coração, Helena sabia que nada mais seria como antes. Na manhã seguinte, a lembrança do susto com o cavalo e dos braços fortes de Conrad ainda fazia Helena corar. Mas junto à vergonha, uma nova sensação se aninhava em seu peito: a segurança. Ele não havia sido um monstro, mas um protetor. E essa verdade tão simples começou a mudar a forma como ela o via. Conrad, como se sentisse a mudança no ar, começou a falar mais, mas de um jeito que não a forçava, mas a convidava. Durante o desjejum, ou enquanto caminhavam pelos corredores, ele falava sobre os valores que guiavam sua vida. Não eram sermões, mas reflexões. Ele falava sobre a importância da escolha, de como cada pessoa deveria ser livre para decidir seu próprio caminho, desde que não ferisse ninguém. Falou sobre o respeito, que deveria ser a base de toda relação, e sobre o consentimento, a palavra dita de forma livre e verdadeira. Helena ouvia, surpresa. Aquelas palavras eram tão diferentes das que o reverendo pregava, tão distantes dos boatos sobre um tirano que impunha sua vontade. A voz de Conrad era baixa e firme, e seus olhos escuros, enquanto falava, pousavam nela com uma intensidade que a fazia prender a respiração. Era como se ele estivesse plantando pequenas sementes de verdade em seu coração, e ela as absorvia, mesmo sem querer. Ela sentia que, ao falar, ele não estava apenas expressando ideias, mas revelando partes de si mesmo, partes que a sociedade escolhera ignorar. Certa noite, depois do jantar, eles se encontraram na biblioteca novamente. A lareira crepitava, e o cheiro de madeira e livros antigos preenchia o ar. Helena estava perto de uma estante, olhando os títulos, quando Conrad se aproximou. Não houve toque, mas a proximidade de seu corpo forte fez os pelos do braço dela se eriçarem. Ela sentiu o calor dele, o cheiro amadeirado que era só dele. "Você gosta de histórias, não é, Helena?" ele perguntou, a voz grave e baixa, um sussurro que parecia ser apenas para ela. Ela se virou, e seus olhos encontraram os dele. Na luz suave da lareira, os olhos de Conrad pareciam mais gentis, menos misteriosos, como um céu noturno, onde as estrelas começam a aparecer. "Sim, Duque. Gosto de me perder em outros mundos." "Eu também."
ele confessou, e um pequeno sorriso, quase imperceptível, tocou seus lábios. Foi a primeira vez que ela ouvira sorrir de verdade. Acredito que as histórias nos ensinam, nos mostram outras formas de viver, de pensar. Ele pegou um livro antigo da estante, com capa de couro gasta, e o entregou a ela. Este é sobre uma mulher que desafiou as expectativas de sua época, que encontrou a liberdade em sua própria mente. Helena pegou o livro, sentindo o calor da mão dele ainda impregnado no couro. Seus dedos se roçaram por um instante, um toque acidental que pareceu elétrico, e a respiração dela ficou suspensa. Aquele momento de silêncio compartilhado, de olhares que falavam sem palavras, era de uma intimidade que ela nunca havia experimentado. Era como se as paredes ao redor de seu coração estivessem rachando, e o medo, que antes era uma muralha, estivesse se transformando em algo novo, algo que ela não sabia nomear, mas que não a assustava tanto. Era uma conexão, uma compreensão silenciosa que a fazia sentir-se menos sozinha, menos incompreendida. Essa nova sensação, essa ponte que se erguia entre eles, fez Helena começar a ver as coisas de outra forma. Ela se pegava olhando para Conrad, observando seus gestos, suas palavras e comparando-os com as histórias que ouvia. Os olhares duros que ele recebia dos vizinhos, as histórias sussurradas sobre seus excessos, sobre Thornwall ser um ninho de perversões, tudo isso parecia um conto de fadas sombrio, comparado à realidade de sua voz calma, de seus gestos respeitosos, da paciência que ele demonstrava com ela. A mentira ou segredo que ela sabia estar ali em algum lugar começava a ser posta em xeque em sua mente. Não que ela soubesse qual era a mentira, mas a verdade de Conrad, a verdade do homem que estava à sua frente, contradizia tudo o que lhe haviam contado. Ela via a disciplina no castelo, a lealdade dos criados, a inteligência em seus olhos. Ela sentia a força protetora dele, o respeito em seu olhar. Como um homem tão controlado e cuidadoso poderia ser o monstro que os boatos pintavam? Helena começou a notar as inconsistências, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. As histórias pareciam vazias, sem a substância que ela encontrava na presença de Conrad. O medo ainda existia, sim, mas agora ele vinha acompanhado de uma dúvida, uma desconfiança não dos segredos de Thornwall, mas das histórias que o cercavam. Ela sentia que havia algo mais, algo importante que lhe estava sendo escondido, não por Conrad, mas pela própria sociedade, pelos murmúrios e pelo reverendo Moore. E a cada dia, essa certeza crescia, alimentando uma curiosidade que a impulsionava a querer saber a verdade. A verdade que estava além dos olhares e dos sussurros. A manhã trazia consigo uma luz diferente para Helena, uma que parecia desvendar um pouco mais os segredos de Thornwall. A mistura de medo e a nova confiança em Conrad a impulsionava. As palavras dele sobre escolha e respeito, o toque acidental que ainda formigava em sua pele e a sensação de segurança que ele lhe deu na floresta, tudo isso se chocava com os boatos do reverendo. Helena sabia que não podia mais ficar parada, apenas ouvindo. Precisava ver com os próprios olhos, entender com o próprio coração. Sua curiosidade, antes uma culpa, agora era uma chama. Certa tarde, enquanto organizava alguns livros na biblioteca, sua mão roçou em um pequeno objeto esquecido entre as páginas de um atlas antigo. Era uma chave. Pequena, de um metal escuro e com desenhos delicados que pareciam envelhecidos pelo tempo. Não parecia uma chave comum do castelo. Sua mente voou para a porta pesada e misteriosa que vira no corredor mais escuro, aquela que parecia levar às alas antigas, os lugares dos prazeres proibidos que tanto a haviam assustado. Com o coração batendo forte, Helena decidiu. Guardou a chave no bolso e, quando o sol começou a se pôr e a maioria dos criados se recolhia, ela se dirigiu para aquele corredor. A luz da tarde já havia sumido e o corredor estava mais escuro do que nunca. Helena sentiu um calafrio, mas sua determinação era maior que o medo. Chegou à porta entalhada. A chave, que parecia tão pequena em sua mão, encaixou-se perfeitamente na fechadura antiga. Com um clique suave e um rangido quase inaudível, a porta se abriu. Helena prendeu a respiração esperando encontrar escuridão e depravação, mas o que ela viu
A fez parar, com os olhos arregalados de surpresa. Não havia depravação. A sala era vasta, iluminada por muitas lamparinas que espalhavam uma luz dourada. As paredes eram forradas de estantes cheias de livros, não apenas histórias, mas volumes de ciência, filosofia, arte. Havia instrumentos musicais, um piano de cauda brilhante, violinos pendurados com cuidado. Em um canto, cavaletes com telas pintadas, algumas ainda úmidas de tinta. Havia também mesas grandes com papéis e canetas e sofás confortáveis, convidativos. O ar, ao invés de pesado e viciado, estava limpo, com o cheiro de papel velho, tinta e um suave aroma de lírios, que parecia vir de vasos em cantos escondidos. Era um lugar de beleza, de conhecimento, de liberdade. Não havia nada pecaminoso ali. Nada que os rumores sugeriam. Era um refúgio para a mente e para o espírito. Helena caminhou lentamente, passando os dedos pelos livros, admirando as pinturas. Ela se lembrou dos sussurros sobre o clube privado do Duque, sobre seus prazeres proibidos. Aquilo não era um clube de devassidão, mas um santuário para a alma, um lugar onde as pessoas poderiam ser livres para pensar, criar e aprender. A confusão a invadiu, mas uma confusão boa que desfazia as mentiras. Ela sentiu uma pontada de vergonha por ter acreditado no pior. Conrad não era um monstro. Ele havia criado um paraíso de liberdade, escondido do julgamento do mundo. Enquanto Helena ainda tentava assimilar tudo o que vira, o reverendo Elias Moore, que andava observando a aproximação entre ela e o Duque com olhos afiados, começou a agir. Ele percebeu que a fé dela em suas palavras estava diminuindo, que o medo já não a controlava como antes. Em poucos dias, um novo boato começou a circular, mais sutil, mas igualmente venenoso. Não falava de rituais sombrios, mas da origem do dinheiro de Thornwall. Helena ouviu as criadas cochicharem. Dizem que a fortuna do Duque não é tão limpa quanto parece. Murmuram que veio de negócios obscuros, de dívidas compradas a preço de sangue. As palavras eram vagas, cheias de insinuações, mas o efeito foi imediato. Helena sentiu um nó no estômago. Justo quando começava a confiar em Conrad, a ver a verdade por trás da máscara de monstro, o reverendo Moore lançava uma nova dúvida. Aquela informação sobre as dívidas, sobre dinheiro, parecia ter um peso diferente, uma sombra que a fazia questionar novamente tudo o que havia começado a sentir. A beleza que ela encontrara naquelas salas secretas, a liberdade, a bondade que via em Conrad. Tudo isso agora estava misturado com a inquietante pergunta sobre a origem de sua riqueza. A cabeça de Helena girava, presa novamente na teia de incertezas que o reverendo tecia com tanta maestria. A beleza que Helena havia encontrado nas salas secretas, a liberdade que elas representavam, parecia desmanchar-se com o novo boato do reverendo Moore sobre o dinheiro de Thornwall. Ela sentia um frio na barriga, uma inquietação que não a deixava em paz. A ideia de que a fortuna do Duque pudesse vir de negócios obscuros, de dívidas compradas de forma cruel, a corroía. A verdade que ela começara a construir sobre Conrad parecia desmoronar. Ela precisava de respostas, de algo que pudesse acalmar sua mente ou confirmar seus piores medos. Naquela tarde, impulsionada por uma mistura de desespero e uma curiosidade perigosa, Helena decidiu procurar por conta própria. Ela sabia que Conrad passava muitas horas em seu escritório particular, um cômodo que ela raramente visitava. A porta, geralmente trancada, estava entreaberta. Com o coração batendo forte, ela entrou. O lugar era arrumado, cheio de papéis e livros, mas não tinha a mesma energia acolhedora da biblioteca. Havia uma mesa grande com gavetas de madeira escura. Helena hesitou, sentindo-se uma intrusa, mas a imagem do reverendo Moore, com seu sorriso falso e suas palavras venenosas, a empurrava. Ela abriu a primeira gaveta, depois a segunda. Encontrou papéis de negócios, relatórios de colheitas, cartas de fornecedores. Nada que pudesse confirmar o boato, mas também nada que o negasse. Seus dedos se moveram para uma gaveta mais escondida, no fundo da mesa. Ali, entre alguns documentos antigos e empoeirados, ela viu algo que a fez prender a respiração. Era uma folha de papel amarelada, dobrada ao meio, com uma escrita fina
e elegante. Não era um documento formal, mas parecia uma anotação, um recibo antigo. Helena o abriu com as mãos trêmulas. No topo havia um nome: Propriedade Carroll. E logo abaixo, uma quantia de dinheiro considerável, com a data marcada com clareza. E essa data estava muito antes de seu casamento. Muito antes, até mesmo, de seu pai ter anunciado sua ruína e o casamento arranjado. O envolvimento de Thornwall nas dívidas de sua família não era de agora, era de anos atrás. Uma pontada aguda de traição atravessou Helena. O ar pareceu rarear em seus pulmões. Ela sentiu o sangue gelar nas veias e um frio gélido se espalhou por seu corpo como se tivesse sido mergulhada em água gelada. Comprada. A palavra ecoou em sua mente amarga e cruel. Ela não foi salva. Ela foi comprada. Manipulada desde o início, seu destino selado muito antes que ela sequer soubesse o nome do Duque. Era um indício, não uma prova completa, mas a sensação de ter sido uma peça em um jogo que ela desconhecia era avassaladora. O medo que ela vinha lutando para afastar retornou com força total, mas agora vinha misturado com uma raiva fria e cortante. A bondade de Conrad, sua paciência, os vislumbres de liberdade que ele lhe havia mostrado. Tudo parecia uma mentira bem elaborada, uma cortina de fumaça para esconder a verdade de que ela era simplesmente uma posse. Ela se sentiu tola, ingênua, por ter começado a confiar, por ter permitido que seu coração sentisse qualquer coisa além de medo. Helena fechou a gaveta devagar, o papel ainda em suas mãos, amassado. Ela saiu do escritório, a cabeça baixa, o peito apertado por uma dor que parecia rasgar sua alma. A raiva a fazia querer gritar, mas o choque a paralisava. Naquela noite, durante o jantar, Helena mal conseguiu levantar os olhos. Conrad estava sentado à sua frente, como sempre, sua presença forte e silenciosa. Mas agora, para Helena, sua quietude parecia ameaçadora, seu olhar intenso, manipulador. Ela sentia o peso do papel em seu bolso, queimando sua pele. Conrad, sempre atento, percebeu a mudança nela de imediato. O rosto de Helena estava mais pálido que o normal. Seus olhos, antes curiosos, agora carregavam uma sombra de dor e uma teimosia que ele nunca tinha visto. Ele tentou se aproximar com um gesto discreto, perguntando se ela estava se sentindo bem. "Helena, está tudo bem?" Sua voz grave soou suave, mas para ela parecia cheia de uma falsa preocupação. Ela levantou os olhos por um instante, e o olhar que deu a ele era frio, distante, cheio de uma dor que ele não compreendeu de imediato. "Estou bem, Duque", ela respondeu, a voz quase um sussurro, sem emoção. Depois, virou o rosto, evitando o olhar dele, a xícara de chá intocada à sua frente. Conrad sentiu um aperto no peito. A rejeição sutil, mas clara, era como uma facada. Ele sabia. Ele sabia que a verdade, ou parte dela, estava prestes a vir à tona. O reverendo Moore havia conseguido. Aquele olhar ferido e raivoso de Helena era a prova de que ela havia descoberto algo. Seu próprio conflito interno se intensificou, um turbilhão de medo e desespero. Ele a havia protegido de um destino terrível, havia esperado por ela, desejado-a em silêncio. Mas agora ela o via como um monstro, como um manipulador. O medo de perdê-la, de ver seu amor se transformar em ódio, era esmagador. Enquanto isso, nas sombras do salão perto de uma coluna, o reverendo Elias Moore observava. Um sorriso fino e satisfeito curvou seus lábios. Suas artimanhas haviam dado certo, a discórdia estava plantada, e a noiva do duque temido estava, finalmente, voltando para o rebanho do medo e da culpa. A beleza que Helena havia encontrado nas salas secretas, a liberdade que elas representavam, parecia desmanchar-se com o novo boato do reverendo Moore sobre o dinheiro de Thornwall. Ela sentia um frio na barriga, uma inquietação que não a deixava em paz. A ideia de que a fortuna do duque pudesse vir de negócios obscuros, de dívidas compradas de forma cruel, a corroía. A verdade que ela começara a construir sobre Conrad parecia desmoronar. Ela precisava de respostas, de algo que pudesse acalmar sua mente ou confirmar seus piores medos.
Naquela tarde, impulsionada por uma mistura de desespero e uma curiosidade perigosa, Helena decidiu procurar por conta própria. Ela sabia que Conrad passava muitas horas em seu escritório particular, um cômodo que ela raramente visitava. A porta, geralmente trancada, estava entreaberta. Com o coração batendo forte, ela entrou. O lugar era arrumado, cheio de papéis e livros, mas não tinha a mesma energia acolhedora da biblioteca. Havia uma mesa grande com gavetas de madeira escura. Helena hesitou, sentindo-se uma intrusa, mas a imagem do reverendo Moore, com seu sorriso falso e suas palavras venenosas, a empurrava. Ela abriu a primeira gaveta, depois a segunda. Encontrou papéis de negócios, relatórios de colheitas, cartas de fornecedores. Nada que pudesse confirmar o boato, mas também nada que o negasse. Seus dedos se moveram para uma gaveta mais escondida, no fundo da mesa. Ali, entre alguns documentos antigos e empoeirados, ela viu algo que a fez prender a respiração. Era uma folha de papel amarelada, dobrada ao meio, com uma escrita fina e elegante. Não era um documento formal, mas parecia uma anotação, um recibo antigo. Helena o abriu com as mãos trêmulas. No topo havia um nome: Propriedade Carroll. E logo abaixo, uma quantia de dinheiro considerável, com a data marcada com clareza. E essa data? Essa data estava muito antes de seu casamento. Muito antes, até mesmo, de seu pai ter anunciado sua ruína e o casamento arranjado. O envolvimento de Thornwall nas dívidas de sua família não era de agora, era de anos atrás. Uma pontada aguda de traição atravessou Helena. O ar pareceu rarear em seus pulmões. Ela sentiu o sangue gelar nas veias e um frio gélido se espalhou por seu corpo como se tivesse sido mergulhada em água gelada. Comprada. A palavra ecoou em sua mente amarga e cruel. Ela não foi salva. Ela foi comprada. Manipulada desde o início, seu destino selado muito antes que ela sequer soubesse o nome do duque. Era um indício, não uma prova completa, mas a sensação de ter sido uma peça em um jogo que ela desconhecia era avassaladora. O medo que ela vinha lutando para afastar retornou com força total, mas agora vinha misturado com uma raiva fria e cortante. A bondade de Conrad, sua paciência, os vislumbres de liberdade que ele lhe havia mostrado. Tudo parecia uma mentira bem elaborada, uma cortina de fumaça para esconder a verdade de que ela era simplesmente uma posse. Ela se sentiu tola, ingênua, por ter começado a confiar, por ter permitido que seu coração sentisse qualquer coisa além de medo. Helena fechou a gaveta devagar, o papel ainda em suas mãos, amassado. Ela saiu do escritório, a cabeça baixa, o peito apertado por uma dor que parecia rasgar sua alma. A raiva a fazia querer gritar, mas o choque a paralisava. Naquela noite, durante o jantar, Helena mal conseguiu levantar os olhos. Conrad estava sentado à sua frente, como sempre, sua presença forte e silenciosa. Mas agora, para Helena, sua quietude parecia ameaçadora, seu olhar intenso, manipulador. Ela sentia o peso do papel em seu bolso, queimando sua pele. Conrad, sempre atento, percebeu a mudança nela de imediato. O rosto de Helena estava mais pálido que o normal. Seus olhos, antes curiosos, agora carregavam uma sombra de dor e uma teimosia que ele nunca tinha visto. Ele tentou se aproximar com um gesto discreto, perguntando se ela estava se sentindo bem. Helena, está tudo bem? Sua voz grave soou suave, mas para ela parecia cheia de uma falsa preocupação. Ela levantou os olhos por um instante, e o olhar que deu a ele era frio, distante, cheio de uma dor que ele não compreendeu de imediato. Estou bem, Duque, ela respondeu, a voz quase um sussurro, sem emoção. Depois, virou o rosto, evitando o olhar dele, a xícara de chá intocada à sua frente. Conrad sentiu um aperto no peito. A rejeição sutil, mas clara, era como uma facada. Ele sabia. Ele sabia que a verdade, ou parte dela, estava prestes a vir à tona. O reverendo Moore havia conseguido. Aquele olhar ferido e raivoso de Helena era a prova de que ela havia descoberto algo. Seu próprio conflito interno se intensificou, um turbilhão de medo e desespero.
Ele a havia protegido de um destino terrível, havia esperado por ela, desejado-a em silêncio. Mas agora ela o via como um monstro, como um manipulador. O medo de perdê-la, de ver seu amor se transformar em ódio, era esmagador. Enquanto isso, nas sombras do salão, perto de uma coluna, o reverendo Elias Moore observava. Um sorriso fino e satisfeito curvou seus lábios. Suas artimanhas haviam dado certo. A discórdia estava plantada, e a noiva do duque temido estava finalmente voltando para o rebanho do medo e da culpa. O reverendo Elias Moore não se contentava em apenas plantar dúvidas. Ele queria a vitória completa. Ciente de que Helena havia encontrado o indício no escritório de Conrad, e temendo que ela pudesse, de alguma forma, vacilar ou ser convencida pelo duque, ele decidiu dar o golpe final. Ele a encontrou sozinha, no jardim, onde o ar frio da tarde se misturava com o cheiro das flores murchas. Seu rosto mostrava uma falsa preocupação, uma tristeza bem ensaiada. "Minha querida Helena", ele disse, a voz cheia de um lamento forçado. "Sinto muito por trazê-la mais sofrimento, mas meu dever para com sua alma me obriga. Encontrei estes documentos por acaso, enquanto organizava velhos papéis na biblioteca do duque. Creio que eles a ajudarão a ver a verdade." Ele entregou a ela um pacote de papéis mais grossos, amarrados com uma fita desbotada. Helena sentiu o coração disparar, um pressentimento terrível a invadindo. As mãos dela tremeram enquanto desfazia a fita. Eram cópias de contratos, de livros-razão antigos e, o mais devastador de tudo, uma série de cartas do pai dela para um advogado, detalhando as dívidas e a iminente ruína. E em todas elas, a resposta, a salvação, vinha de uma fonte anônima de Cornwall, com datas que se estendiam por anos, muito antes de seu casamento ser sequer cogitado. As provas eram irrefutáveis. Helena sentiu o mundo girar. O ar parecia pesado demais para seus pulmões. Comprada. A palavra ecoou em sua mente, não mais como um indício, mas como uma verdade cruel e definitiva. Ela foi uma transação, uma moeda de troca, um arranjo frio e sem amor, planejado por ele desde que ela era quase uma criança. A raiva que ela havia sentido antes se transformou em uma fúria gelada que a queimava por dentro. Uma lágrima escorreu por seu rosto, não de tristeza, mas de uma dor profunda e de uma vergonha avassaladora. Ela se sentiu uma tola, manipulada, usada. Cada gesto gentil, cada palavra paciente de Conrad, tudo parecia agora uma farsa, uma teia cuidadosamente tecida para prendê-la. Naquela noite, o grande salão de Cornwall estava pronto para receber um jantar importante. Convidados de toda a região, famílias nobres, comerciantes influentes, todos estariam lá. O salão estava iluminado por centenas de velas e o burburinho das conversas e risadas preenchia o ar. Helena, em seu quarto, vestia um vestido de seda azul escuro, mas seus olhos estavam vazios, seu rosto pálido. Os documentos, as provas de sua compra, estavam amassados em sua mão. Seu coração, antes apenas partido, agora estava em pedaços, sangrando uma mistura de dor e raiva. Ela não podia mais ficar em silêncio. Não podia permitir que ele, o duque temido, continuasse a rir dela, a manipulá-la. Seu espírito, que ela pensou ter sido quebrado, encontrou uma força inesperada, um desejo de expor a verdade, de recuperar sua dignidade. Ela desceu as escadarias, a cabeça erguida, os documentos apertados contra o peito, pronta para confrontar Conrad na frente de todos. Helena desceu as escadarias largas do castelo de Cornwall, cada degrau um eco da fúria que queimava em seu peito. O salão de jantar estava um espetáculo de luz e cores, com centenas de velas derramando um brilho dourado sobre os convidados. Risadas educadas e o tilintar suave de talheres preenchiam o ar, criando uma melodia de falsa alegria. Helena, em seu vestido azul escuro, sentia-se um espectro, invisível, e, ao mesmo tempo, o centro de todos os olhares. Os documentos, as provas amargas de sua compra, estavam amassados em sua mão, seu peso, uma âncora de dor. Ela atravessou o salão, ignorando os murmúrios que surgiam, e os olhos curiosos que a seguiam.
Conrad estava à cabeceira da mesa principal, conversando com um dos nobres mais velhos. Sua postura era a de um homem de poder, calmo e imponente. Helena parou a poucos passos dele, respirando fundo, o coração batendo como um tambor em seus ouvidos. A sala inteira pareceu congelar. As risadas morreram, os talheres silenciaram. Um silêncio pesado caiu sobre todos, pesado como a névoa que abraçava Thornwall. O olhar de Conrad, antes atento à conversa, virou-se para ela. Seus olhos escuros se arregalaram um pouco, surpresos, e por um instante, Helena viu uma pontada de preocupação, de dor neles. Mas era tarde demais. Duque de Thornwall. A voz de Helena, embora trêmula, ecoou pelo salão, carregada de uma raiva que a surpreendeu. Ela ergueu a mão, os papéis amassados visíveis para todos. Como ousa? Como ousa me enganar, me manipular, me prender nesta teia de mentiras e falsas gentilezas? Os convidados se entreolharam, chocados. O reverendo Elias Moore, que estava sentado em uma mesa lateral, abriu um sorriso fino e satisfeito. Helena! Conrad começou, sua voz grave, mas ela não o deixou continuar. Eu o acuso, Duque Conrad Vale, de ter me comprado. Ela continuou, as palavras cuspindo como brasas. De ter orquestrado meu destino desde que eu era uma menina, de ter salvado meu pai da ruína apenas para me ter como uma posse. Todas as suas palavras, seus gestos gentis, tudo foi uma farsa para me enredar em sua teia. Eu não sou sua propriedade. O silêncio era tão denso que Helena podia ouvir o próprio coração martelando. Os olhos de todos estavam nela, e depois em Conrad. O rosto do duque empalideceu. O choque em seus olhos profundos era palpável, mas logo foi substituído por uma resignação amarga. Ele olhou para os papéis nas mãos dela, para o rosto contorcido de dor e raiva. Ele sabia. Havia chegado a hora. Não havia mais como esconder. Não havia mais o que proteger. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser dita. Conrad se levantou devagar, sua cadeira rangendo no chão de mármore. Ele não tentou se aproximar de Helena, nem de negar suas palavras. Apenas a olhou e, naquele olhar, Helena viu uma dor profunda, uma ferida antiga que ela não esperava. Ele se virou para os convidados, sua presença imponente dominando o salão, mesmo com a acusação ainda pesando no ar. Lady Helena está certa em suas acusações. A voz de Conrad era baixa, mas firme, e se espalhou por cada canto do salão, prendendo a atenção de todos. Eu comprei as dívidas de seu pai. Não foi um arranjo recente. Foi há muitos anos. Os murmúrios começaram a surgir, mas Conrad ergueu a mão, e o silêncio voltou. Ele olhou novamente para Helena, seus olhos escuros fixos nos dela, e naquele olhar havia uma confissão que ia muito além das palavras. Eu a vi, Helena, ele disse, e desta vez suas palavras eram apenas para ela, embora todos ouvissem. Eu a vi em seu jardim, uma menina, cheia de luz e alegria, e naquele dia eu soube. Soube que não poderia permitir que a escuridão do mundo a tocasse. Descobri que seu pai estava arruinado e que a ofereceria em casamento a um homem cruel, um homem que a quebraria, que apagaria a luz que via em você. A voz dele falhou por um instante e Helena viu a linha de seu maxilar tensa. Fiz uma promessa a mim mesmo, que a protegeria. Comprei as dívidas de seu pai anonimamente para salvá-la daquele destino terrível. Não a comprei como uma posse, Helena. Eu a protegi e escondi isso de você, de todos, para preservar sua reputação, para que ninguém pensasse que você era um objeto de troca. Tive medo de que, se soubesse a verdade, você me visse como o monstro que os boatos pintam, que você sentisse nojo de mim, de meus desejos, medo de que a pureza que eu tanto admirava em você se transformasse em terror por minha causa. A confissão de Conrad era crua, dolorosa. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. As histórias, os boatos, a raiva, tudo se misturava com aquela verdade inesperada. Ele a havia desejado em silêncio, a havia protegido das sombras que ele mesmo carregava. Conrad se virou novamente para ela, seus olhos agora cheios de uma vulnerabilidade que Helena nunca imaginara ver. Eu a esperei, Helena.
Esperei anos paciente para que você crescesse, para que pudesse ser minha esposa por sua própria escolha, não por desespero. E mesmo assim eu a deixei livre para decidir em nosso quarto nupcial. Eu lhe dei o poder de me rejeitar, de me afastar, de ditar os termos de nosso casamento. Ele estendeu a mão para ela, não em um gesto de súplica, mas de oferta, de uma liberdade que ele sempre quis que ela tivesse. Agora a verdade foi dita publicamente. Não há mais segredos entre nós, Helena. Eu lhe ofereço a liberdade real. Se você me vê como um monstro, como um manipulador, ou se meu desejo por você a assusta, eu lhe darei o divórcio. Você estará livre, com sua honra intacta. A respiração de Helena estava suspensa. Divórcio. A palavra era um abismo. Conrad continuou, sua voz se tornando mais suave, mas ainda carregada de uma intensidade que a fez tremer. Você pode escolher ficar e aprender comigo. Aprender que prazer e amor comigo podem ser escolhidos, não impostos. Que a liberdade que você busca pode ser encontrada aqui em Thornwall comigo. A escolha é sua, Helena, e será sua sempre. O reverendo Elias Moore, com o rosto contorcido de fúria, deu um passo à frente, abrindo a boca para intervir, para semear mais discórdia. Mas a intensidade do momento era tão grande, o peso da confissão de Conrad e de sua oferta de liberdade tão avassalador, que as palavras do reverendo ficaram presas em sua garganta. Todos os olhares estavam em Helena, no poder que Conrad havia enfim colocado nas mãos dela. O salão estava em um silêncio absoluto, esperando a resposta da noiva do duque temido. O salão estava em um silêncio pesado, tão denso que Helena podia ouvir o próprio coração batendo. Todos os olhos estavam nela, e o peso daquele momento parecia esmagador, mas ela não estava mais com medo. As palavras de Conrad, sua confissão crua, a dor em seus olhos, a promessa de protegê-la desde que ela era uma menina, haviam se chocado com toda a raiva e o terror que a consumiam. Ela olhou para os documentos em sua mão, as provas da compra. Sim, ele havia comprado as dívidas de seu pai, mas não para possuí-la, não para manipulá-la. Ele a havia salvado de um destino terrível, de um homem cruel. Ele a havia protegido, e escondera isso para preservar a reputação dela, para que ela não se sentisse um objeto. O medo dele, o temor de que ela o visse como um monstro, de que sentisse nojo de seus desejos, era tão palpável quanto o dela. Helena sentiu a fúria se esvair de seu corpo, substituída por uma onda de compreensão, e para sua própria surpresa, de uma ternura profunda. Ela não era uma posse. Ela era uma escolha. Ele a havia deixado livre na noite de núpcias, e a estava deixando livre agora, na frente de todos. A liberdade que ela tanto temia perder, ele a estava entregando em suas mãos. Não imposta, mas oferecida. Ela levantou os olhos para Conrad novamente. Ele estava ali, de pé, imponente, mas seus olhos escuros carregavam uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Não era o monstro dos boatos, mas um homem que a amava em silêncio, que a desejava com uma paciência que a desarmava. Um homem que havia sacrificado a própria imagem para protegê-la. Com os olhos fixos nos dele, Helena deu um passo à frente, depois outro. O barulho de seus sapatos no chão de mármore ecoou no silêncio do salão. Ela parou a poucos centímetros dele, a respiração suspensa, sentindo o calor do corpo dele. Ela viu a surpresa nos olhos de Conrad, a esperança e uma pontada de ansiedade. Eu fico. A voz de Helena saiu suave, mas firme, e se espalhou por cada canto do salão. Eu escolho ficar. Um murmúrio de choque e alívio percorreu os convidados. O rosto de Conrad se suavizou, e um vislumbre de emoção passou por seus olhos escuros. O reverendo Elias Moore, com o rosto contorcido de fúria e incredulidade, deu um passo à frente, sua voz ríspida, tentando romper o momento. Que insolência! Lady Helena, você está cega. Este homem é a corrupção. Suas palavras são as de um demônio, querendo arrastar sua alma para o abismo do pecado e da perversão. Ele é um manipulador, um monstro que envergonha a Deus. Mas antes que o reverendo pudesse continuar, uma voz forte e inesperada ecoou do fundo do salão. Era a de Lord Davis,
um velho e respeitado mercador que havia sido salvo da ruína por um empréstimo anônimo de Thornwall, muitos anos antes, e que sempre fora um crítico discreto do reverendo. Chega, reverendo Moore. A voz de Lord Davis, embora idosa, era firme. Chega de suas palavras cheias de veneno. O Duque Conrad Valley salvou muitos de nós da miséria, com sua discrição e seu bom coração. Sua fortuna é limpa, e seus atos são justos. Você, reverendo, é quem se esconde atrás de sua fé para manipular e aterrorizar as pessoas, para semear a discórdia e se alimentar do medo alheio. Um silêncio chocado caiu sobre o salão. Muitos dos convidados se entreolharam, e vários outros começaram a murmurar, lembrando-se de como o reverendo Moore havia explorado seus próprios medos e culpas ao longo dos anos. A máscara de piedade do reverendo Moore começou a rachar, revelando a fúria e o pânico em seus olhos. Ele tentou se defender, mas as palavras saíram emboladas, sem força. Conrad, que havia assistido a tudo com uma calma perigosa, deu um passo à frente, sua presença agora esmagadora. Seus olhos escuros se fixaram no reverendo Moore com uma intensidade gelada. Sua influência aqui acabou, reverendo. Thornwall não é lugar para o medo e a mentira. Peço que se retire imediatamente e não volte. O reverendo, sem mais palavras, com o rosto vermelho de vergonha e raiva, virou as costas e saiu do salão, sua reputação em ruínas. A sociedade presente reagiu com uma mistura de choque e admiração pela coragem do casal e pela exposição da hipocrisia do reverendo. Alguns ainda sussurravam, mas a verdade havia sido dita, e o poder das mentiras se dissipara. Helena virou-se para Conrad novamente. Ele estendeu a mão para ela, e desta vez, o toque dele não era apenas protetor, mas cheio de uma promessa de futuro. Seus dedos se entrelaçaram, um ajuste perfeito, e um calor suave se espalhou por seu braço. Ela sentiu um arrepio gostoso, de pura emoção. Os olhos de Conrad a encontraram, e neles Helena viu não mais a dor, mas um brilho de esperança e um desejo contido que a fez prender a respiração. Eles estavam de mãos dadas, unidos, enfrentando o mundo juntos. Aquele aperto de mãos era um juramento silencioso, o início de uma nova história, onde o medo havia se transformado em escolha e a verdade havia aberto o caminho para um amor que ela nunca imaginou ser possível. Aquele dia, o dia do confronto e da escolha, mudou tudo. Não apenas para Helena e Conrad, mas para Thornwall. A verdade havia sido dita, as máscaras caíram, e o medo que antes cobria o castelo como a neblina pesada começou a se dissipar, pouco a pouco, revelando a luz por trás das sombras. Helena sentia-se renascida. A escolha de ficar, feita diante de todos, foi o primeiro passo para uma liberdade que ela nunca soubera que ansiava. Nos dias que se seguiram, ela e Conrad começaram a construir algo novo, tijolo por tijolo, toque por toque. Não havia pressa, não havia imposição. A paciência dele, que antes a confundia, agora a acalmava, convidando-a a se abrir em seu próprio tempo. No quarto nupcial, que antes parecia um lugar de terror, Helena encontrou um refúgio. As noites eram cheias de conversas sussurradas, de olhares que duravam um segundo a mais, de mãos que se encontravam de propósito, não por acidente. Conrad a ensinava sobre si mesmo, sobre o que ele esperava, o que ele desejava, e sempre, sempre a perguntava sobre o que ela sentia, sobre o que ela queria. Ele a guiava com uma delicadeza que a fazia sentir-se segura para explorar os próprios sentimentos, os próprios anseios. Um dia, ele a levou de volta àquelas salas secretas, a mesma porta entalhada que ela havia encontrado antes. Mas desta vez, não era para que ela investigasse em segredo, mas para que eles compartilhassem. Ali, ela descobriu que os prazeres proibidos de Thornwall não eram atos pecaminosos, mas espaços de uma liberdade ainda maior do que ela imaginava. Eram galerias de arte onde as emoções mais profundas eram expressas em cores e formas, bibliotecas com livros que desafiavam o pensamento, salas de música onde a melodia libertava o espírito. Havia até um pequeno teatro onde histórias eram contadas, onde as pessoas podiam ser quem quisessem ser, sem o peso do julgamento social.
Helena viu que Conrad havia criado um paraíso para a alma, para aqueles que, como ele, buscavam a verdade e a beleza além das regras apertadas da sociedade. Ela descobriu que o clube privado era um lugar onde mentes brilhantes se reuniam para discutir ideias, para criar, para se expressar. E ao seu lado, Conrad observava seu rosto, vendo a admiração e o entendimento florescerem em seus olhos. Ela sentiu uma atração ainda mais forte por aquele homem que, sob a máscara de temido duque, era um protetor da liberdade e da beleza. Ele a olhava com uma intensidade que a fazia sentir-se a mulher mais desejada do mundo, e a cada dia ela respondia a esse desejo com o próprio, sem culpa, mas com uma paixão que a surpreendia. O castelo de Thornwall, aos poucos, foi se transformando. As portas que antes pareciam trancadas se abriram, não apenas para ela, mas para a luz. Mais pessoas foram vistas circulando pelos jardins, usando as salas secretas para estudar, para criar. O silêncio opressor deu lugar a um burburinho de vida, de aprendizado, de alegria. A neblina, que antes parecia esconder segredos sombrios, ainda abraçava os penhascos. Mas agora parecia mais um véu protetor do que uma barreira de medo. Thornwall não era mais um lugar de rumores, mas um símbolo de verdade, de escolha e de amor. Anos se passaram. O sol brilhava forte sobre os vastos jardins de Thornwall, que agora floresciam com uma vida exuberante. Ali, sob a sombra de uma grande árvore, Helena observava seus filhos brincando, as risadas infantis enchendo o ar com uma doçura que aquecia seu coração. Um menino de cabelos escuros, como o pai, corria atrás de uma menina de olhos claros, como os dela, e a cena era de pura felicidade. Conrad se aproximou dela, colocando uma mão leve em sua cintura. O toque dele, que antes a fazia tremer de medo, agora a preenchia com uma sensação de paz e um desejo que nunca diminuiu. Ele a abraçou por trás, seu queixo repousando em seu ombro, e juntos eles observaram a cena. Quem diria, Helena sussurrou, a voz suave, que este lugar, tão temido, seria o nosso paraíso. Conrad apertou-a mais perto. O medo nasce dos rumores, minha Helena. Ele respondeu, a voz grave e cheia de carinho. E o desejo e o amor nascem da verdade dita de perto, sem testemunhas. Ela sorriu, virando o rosto para beijar o pescoço dele. A jornada deles havia sido longa, cheia de mal-entendidos e medos. Mas cada passo os levou a esta verdade simples. Eles eram uma família feliz, um exemplo de que o verdadeiro paraíso não é encontrado onde a sociedade espera, mas onde a escolha e o amor são livres para florescer, mesmo nas sombras mais profundas. Thornwall, o castelo do duque temido, era agora o lar da duquesa amada, e suas portas, antes trancadas, estavam abertas para um futuro de luz e esperança. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.